Nós estamos aqui com o professor Euler Bahia, reitor do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Hoje é o dia 10 de outubro de 2009. Professor Euler, há quanto tempo o senhor exerce a função de reitor perante o Centro Universitário? Desde o ano de 2001, portanto há 9 anos quase. 9 anos. Nesse período, professor, que o senhor está exercendo a função como reitor, quais foram as grandes conquistas do NASP ao longo desses 9 anos? Algumas delas têm que ver com processo de recredenciamento institucional, porque inicialmente nós fomos autorizados e depois tivemos o credenciamento institucional, a incorporação do campus Hortolândia como terceiro campus do Centro Universitário Adventista e a expansão de cursos na área de graduação e de pós-graduação lato sensu. Essas são as três principais marcas desses 9 anos. Muito bem. Hoje, professor, nós sabemos que o NASP desponta como uma das mais importantes instituições de nível superior a nível de igreja adventista no mundo. Quantos alunos nós temos hoje no NASP, nos 3 campos, e também qual é a representatividade em termos de pátrias, de federações a nível de Brasil? Por cima, um número assim geral que o senhor teria a passar para nós. Nossa matrícula este ano foi de 11.230 alunos. É um número histórico e, coincidentemente, no ano de 2009, nós matriculamos 2.009 alunos nos 3 campi como alunos residentes, portanto, no internato. Estamos com cerca de 1.100 professores e funcionários trabalhando nos 3 campi. A representatividade estudantil do país ela é completa, ou seja, nós temos estudantes de todos os estados da federação e temos um levantamento que nos foi passado no início deste ano, é que nós tínhamos uma representação de 23 outros países dos 5 continentes do mundo. A nível de formação de obreiros para o serviço na causa de Deus, hoje, qual a importância do NASP a nível de igreja nacional e também da perspectiva da missão global? Essa instituição não pode perder o seu foco principal, qual seja o de preparar obreiros bem qualificados para servir a igreja nos diversos ramos de atuação da igreja. É claro que, possivelmente, o ritmo de expansão da igreja não consiga empregar todos os egressos nos quadros da organização. Mas, a despeito disso, o nosso esforço é no sentido de que o comprometimento que os nossos egressos tenham com a igreja seja de tal nível, de tal refinamento, que mesmo como obreiros voluntários, como leigos, atuando como líderes nas diversas comunidades, nas igrejas, que eles carreguem consigo o senso de responsabilidade de cumprir a missão evangélica que nos cabe legar a eles como principal ponto ao prepará-los para o serviço. Muito bem. Agora, professor, em relação à comemoração dos 60 anos do IASP, como sendo um dos campos da nossa instituição, nós estamos hoje participando desse evento aqui. Fale um pouquinho para nós qual é o significado desses 60 anos do IASP para o contexto da educação adventista a nível brasileiro. O campus Hortolândia, IASP, ele foi incorporado ao Centro Universitário no ano de 2002. Portanto, já há 7 anos que ele é um dos campi do NASP. Do ponto de vista denominacional, nós estamos na fase final da incorporação legal com trâmite junto ao Ministério da Educação. Sim. É verdade que este campus, ao longo da sua história, tem sido um importante campo de formação e de inspiração para obreiros.
Nós tivemos alguns momentos em que, como só ia acontecer, houve momentos de pico nesse processo de inspiração, de formação de liderança, e houve momentos em que isso não aconteceu com tanta intensidade. Mas pode-se, sem sombra de dúvida, afirmar que talvez graças à sua peculiaridade de ser um campo semi-urbano, próximo de uma grande metrópole, favoreceu com que muitas famílias também viessem morar no entorno do campus para educar os seus filhos. E este processo resultou numa grande safra de obreiros de grande qualidade para o serviço da igreja. Ainda hoje, ele é um campus que tem uma predominância de alunos na educação básica, e está crescendo agora o espectro de cursos superiores, mas esses alunos que se formam no ensino médio são fortemente estimulados a servir a igreja, a se prepararem para o serviço e para o compromisso com a pregação evangélica. Portanto, eu acho que esta é uma das marcas que tem caracterizado este campus, e que, pela graça de Deus, continue a ser assim. Nós tivemos um período em que, inicialmente, o período de implantação dos cursos superiores, quando o campus ainda não estava vinculado ao UNASP, talvez por inexperiência ou até por algumas limitações, ele perdeu um pouco essa vocação. Mas a igreja, do ponto de vista de sua administração, foi sensível ao ponto de fazer uma rápida correção de rota, de modo que ele viesse a ser aquilo que ele sempre foi. E eu acredito firmemente que hoje ele está cumprindo esta missão com muita competência e muito próximo daquilo que sempre foi este campus para a formação de obreiros. Uma breve palavra sobre a importância do IASP na sua vida e na vida da sua família. Eu quase que sou suspeito para falar sobre a importância para a minha vida. Eu diria que eu cheguei nestas paragens aqui em 1975 como um jovem professor com apenas 22 anos, embora já tivesse 4 anos de experiência no magistério, mas cheguei no momento áureo da vida institucional. E embora tenha tido uma formação de internato no ensino médio, havia feito a faculdade fora. E os meus conceitos de educação adventista, eles foram fortemente modelados no período em que eu estava aqui como professor. E a instituição tinha uma linha educativa muito bem definida, estrita observância aos princípios do Espírito de Profecia, prioridade absoluta para as questões espirituais. E eu, ao chegar aqui, me senti como se estivesse mergulhando num paraíso. E isso me ajudou a adquirir uma compreensão mais completa e mais próxima daquilo que entendo ser a vontade de Deus para as suas instituições. Portanto, além de ser professor aqui, eu fui um aluno, eu fui um aprendiz, e isso me ajudou muito. Além disso, aqui eu me casei. Depois do meu... Qual ano? Em 1977, em janeiro de 77, minha noiva não era daqui, nós já havíamos nos conhecido alguns anos antes, pelo menos 5 anos antes, quando eu ainda estava trabalhando na outra instituição, mas foi um momento importante, uma vez que ela trabalhava em São Paulo e eu trabalhava aqui, e nós nos casamos aqui. Aqui também tivemos o privilégio de ver nascer os nossos 3 filhos, 3 grandes presentes que Deus nos deu. Portanto, para o meu desenvolvimento profissional, para esta fase de realização, a construção da família, a consolidação da experiência profissional, eu o devo muitíssimo
a minha passagem por aqui. Além do casamento e os filhos que aqui nasceram, algum fato marcante que ocorreu na sua experiência como professor aqui no IASP durante esse período? O fato mais importante que eu reputo foi o de perceber como a educação adventista pode marcar estudantes, mesmo quando, sob o olhar humano, isso parecia não ser verdade. E eu me recordo que nós tivemos muitas turmas de estudantes em quem nós não apostávamos. Entendi. Que esses alunos viriam a dar no que deram. Entendi. E hoje a grata recompensa que a gente tem é de que se a semente for plantada, como deve ser plantada, independentemente do terreno que havia chegado aqui, Deus foi capaz de fazer a sua parte e nós vimos tantos frutos importantes que floresceram e que hoje representam importantes papéis na liderança da igreja, na obra ministerial e na obra magisterial, na área de saúde. Então, esta percepção do que a educação adventista pôde realizar na vida desses estudantes, a despeito de pensarmos que não lograríamos êxito, isso foi um fato que até hoje me é uma grande surpresa. Provavelmente a eternidade vai me revelar como outras e em especial como essas coisas aconteceram. Uma outra questão, professor. Olhando as gerações de alunos, olhando as estruturas, olhando todo o passado que compete a essa escola e fazendo uma projeção ao futuro, o que o senhor poderia hoje prescrever como uma projeção de futuro em relação à trajetória do colégio, em relação aos feitos, em relação à obra, à igreja? Quais são as perspectivas que o senhor consegue vislumbrar ao longo do futuro, hoje? Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que acredito muito na juventude. Eu sempre acreditei na juventude. Os jovens daquela época viviam um momento histórico diferente do que vivemos hoje. A sociedade tem outros encantos, outras características, há outros parâmetros para orientar. Mas, ainda assim, os jovens são moldáveis e são susceptíveis de receberem inspiração para o serviço no futuro. Então, a minha expectativa é a de que, em se mantendo compromisso com a palavra de Deus, com os valores cristãos, com uma formação adequada, baseada na palavra de Deus, que é imutável, eu continuo apostando no futuro dessa instituição, que continuará a ser uma grande bênção para a igreja. O campus Hortolândia, a semelhança do campus Engenheiro Coelho, o campus São Paulo, há ainda espaço para se trabalhar muito a formação dessas cabeças jovens que estão em nossas mãos nesses dias, e eles serão certamente uma grande bênção na proclamação evangélica e na consolidação do reino de Cristo, através da sua dedicação à obra. Para encerrar a nossa entrevista, a última questão. Eu queria que o senhor deixasse marcado, registrado, uma palavra às gerações que vão suceder-nos, não é? Qual seria a sua mensagem a esses que estarão sucedendo-nos daqui a algum tempo? A mensagem que eu deixaria é a de que busquem se firmar na palavra de Deus. Custe o que custar. Busquem se firmar na palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. É poder para transformar, é poder para mudar pessoas e é poder para dar a sustentação a uma instituição adventista.
Essa seria a minha primeira mensagem, que não abram mão do compromisso com a palavra de Deus. Segundo lugar, aqueles que vierem a trabalhar nessa instituição, amem a juventude, amem os jovens, trabalhe com eles, junto a eles, próximo deles, mas não desistam deles. Eles necessitarão sempre de uma referência para balizar as suas atitudes, as suas decisões, os seus sonhos, as suas escolhas, e aqueles que vierem a trabalhar, que tendo firmados os pés na palavra de Deus, que sejam estas referências para esses jovens. E aos futuros alunos que vierem para cá, abracem de coração a oportunidade que lhes será concedida de passar por esses bancos escolares. Agora não são bancos, né? São carteiras estofadas. Que abracem essa oportunidade. E eu evocaria um pensamento muito antigo que a gente via nos internatos, né? Que a senhora White nos diz, né? Estudantes, fazei desta vossa caminhada a mais perfeita possível, uma vez que passareis por este caminho uma única vez. Então, estas coisas não mudam. Fala-se que o mundo está em mudança, que tudo é mudança. Na realidade, mais do que esse discurso de mudança, é válido o discurso de que há mais coisas que permanecem do que coisas que mudam. Porque as coisas que permanecem, elas ainda são constantes. Elas podem sofrer variações na forma, na apresentação, na embalagem, mas família ainda é uma coisa essencial, educação ainda é uma coisa essencial, trabalho ainda é uma coisa essencial, a vida continua tendo um período limitado, portanto Salomão tinha razão, nada existe de novo debaixo do sol. Então, vamos valorizar aquilo que teve valor no passado e que continua tendo valor no presente, isso ainda será o que terá valor no futuro. Esse é o meu recado e o meu conselho a todos os níveis de participação da escola. Os que dirigem, os que trabalham e os que estudam. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista. Que Deus o abençoe. Amém. E parabéns ao UNASP e ao IASP também, o Campus 3, né? O Campus Hortolândia, pelos seus 60 anos de vida. Amém. Parabéns a todos nós, né, que pela graça de Deus recebemos o privilégio de trabalhar nesse tempo, nessa instituição. Amém. É isso, Renata. Eu não consegui te procurar essa semana, foi... Bom, eu passei na CPB,